Olá, meus anjinhos da paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Eu vou tentar fazer com que esse vídeo seja rápido, porque é uma coisa que veio no meu coração hoje enquanto eu acompanhava um trechinho, porque eu não tô assistindo na verdade. Só vi um trechinho da reprise da novela da Globo, aliás, da novela da Record, Os Dez Mandamentos. E eu lembrei da história do Moisés na Bíblia. Que, primeiramente, na história da Bíblia, você lembra o seguinte: primeiro, a mãe do Moisés deu à luz ao Moisés, que viria a ser futuramente o libertador do povo hebreu lá no Egito. E se você for reparar bem na história da Bíblia, é somente após o nascimento do Moisés que começa a perseguição lá do faraó, por causa da profecia que havia, e começam a querer matar todos os hebreus, todos os filhos, os bebezinhos nascidos, se não me engano, bebezinhos mesmo. Então a mãe do Moisés, com medo, colocou o guarda primeiro, escondeu ele, depois colocou ele no cesto, colocou ele no rio e a irmãzinha dele acabou acompanhando ele para ter certeza de que ele não correria nenhum risco na vida. Mas vamos lembrar o seguinte: primeiro o Moisés nasce, depois, na história lá na Bíblia, o povo começa a clamar e a orar, e a chorar, e a implorar a Deus pedindo socorro. E só após o povo clamar por socorro é que Deus começa a preparar o Moisés para ser libertador. Só que, não se engane, o nascimento do Moisés, ele estava ali por um motivo. Deus já havia preparado ele, porque Deus não faz nada por um acaso, não existem coincidências nos planos de Deus. Deus permitiu o nascimento de Moisés porque Moisés viria a ser o libertador. É claro que Deus poderia ter escolhido qualquer outro homem, mas Deus escolheu Moisés. E o grande motivo? A explicação é na história do próprio Moisés. Moisés foi encontrado pela filha do faraó. E o faraó, não menciona na Bíblia, é claro, se o faraó que estava perseguindo, que o faraó que veio escravizar os cristãos, os hebreus, se ele foi o mesmo faraó que era o pai da princesa. O que a Bíblia diz é que a princesa que adotou o faraó era filha do faraó. A princesa que adotou Moisés, ela era filha do faraó. E essa mesma princesa cuidou do faraó, no Moisés, como se fosse filho dela, criou ele, e por esse motivo ele foi criado como um príncipe, e ele tinha o direito de entrar e sair do palácio, assim como qualquer outro egípcio da nobreza tinha. Isso foi muito importante futuramente, porque isso permitiu, provavelmente o Moisés ele tinha relações afetuosas, assim, afetivas, talvez de irmandade, pai e mãe, não só com a princesa, que adotou ele como filho, como também com os outros membros da realeza, mais especificamente da família real, os parentes do faraó. Então provavelmente ele tinha alguma relação de afeto, talvez de irmão, de primo, não sei, com o faraó em questão, mesmo o faraó que perdeu o filho anos mais tarde por causa da praga na morte dos primogênitos. Isso foi muito importante, essa criação do Moisés, sendo criado como príncipe, para que ele pudesse entrar mais facilmente ao palácio sem correr risco de perder a cabeça, porque não era qualquer um que tinha permissão para entrar no palácio naquela época. Mas olha os cuidados de Deus para com o seu povo. Antes, na Bíblia inclusive fala que antes do povo vir a clamar, a orar, pedindo por ajuda, pedindo socorro a Deus, o Moisés já havia nascido e o Moisés já havia sido enviado para o palácio, pelas mãos do próprio Deus, para ser cuidado pela filha do faraó, na época. Então, tenha isso aqui em mente. Você vai passar por problemas agora, amanhã, depois de amanhã, não sei. Talvez você já esteja passando por problemas, eu não sei como é a sua vida. Eu passo por problemas, você provavelmente também deve estar passando por problemas. Só que saiba o seguinte: antes de um problema começar, Deus já prepara o livramento para você. O livramento do povo hebreu foi o Moisés. Moisés foi usado por Deus para que todas as pragas viessem ao Egito, para que todos os egípcios contemplassem o que estava acontecendo. E somente após isso os hebreus eles foram libertos. Então o Moisés, ele foi a preparação, ele foi o livramento que Deus havia preparado para o povo hebreu, para libertar ele. É claro que quem enviou todas as pragas foi o próprio Senhor, porque Moisés não tinha poder algum. Porém, foi através das ações de Moisés que Deus agiu, mostrou seu grande poder, aliás, uma fração do seu poder, né? Porque é o Criador do universo. Pragas não são nada perto do que ele fez e ainda continua fazendo. Então, Moisés foi usado desde o início para mostrar o poder de Deus. Só que ele foi usado como libertador.
o libertador do povo hebreu. Só que antes mesmo de o povo falar, Deus já preparou o nascimento, já preparou Moisés como um homem que seria culto, um homem que seria sabido em todas as coisas que ele poderia saber naquela época, dentro do palácio do faraó, para que ele pudesse vir futuramente a ser o libertador dos hebreus. Mas quero voltar a repetir aqui para vocês uma coisa importante. Antes dos hebreus clamarem, antes dos hebreus sofrerem como escravos, que é a própria Bíblia que fala, não sou eu, está na própria Bíblia. Antes dos hebreus sofrerem como escravos, Moisés nasceu e foi enviado ao palácio. De uma forma um pouco inesperada? Sim, porque ele foi fugido, digamos assim, fugido. Não fugido, mas a mãe dele, com medo, colocou ele naquele cestinho e ele, pelas águas, chegou até a filha do faraó. Então, essa foi a preparação. Deus permitiu que Moisés fosse criado pelos próprios inimigos, para que um dia ele pudesse entrar sem problemas no palácio e pudesse fazer todas as coisas que fez. Só que Moisés foi a preparação antecipada de Deus para libertar o povo. Deus sabia sim que o povo iria clamar em algum momento e também queria usar o seu poder. Só que antes mesmo de o povo clamar e orar e implorar a Deus para que houvesse libertação, para que houvesse livramento de todas aquelas dores, Deus preparou Moisés. Então lembre-se, assim como um dia Deus preparou Moisés antes mesmo do povo clamar, Deus já preparou a sua libertação, o seu livramento, aquilo que você mais precisa, muito antes de você orar, chorar talvez, e clamar a Deus pedindo libertação, pedindo que os seus problemas terminem. Antes mesmo dos seus problemas terminarem, Deus já preparou a solução para todos eles. Deus já tem preparado a solução para tudo, assim como foi com o povo hebreu. Só que cabe a você acreditar, cabe a você clamar. Eles conheceram Moisés, eles viram Moisés realizando grandes proezas, porque antes eles clamaram. Primeiro veio o sofrimento, em seguida eles clamaram, oraram, e Deus anunciou: é Moisés o meu libertador do meu povo. Moisés, inclusive Deus, posteriormente veio a chamar Moisés para libertar o seu povo. Para que você tenha livramento na sua vida, não adianta você ficar orando, chorando, reclamando, clamando de Deus. Primeiramente, você tem que orar. Orar e pedir para Deus, para que haja libertação, para que Ele dê o livramento. Só que antes mesmo de você fazer isso, Deus já preparou o livramento. Só que antes de você ver esse livramento na sua vida, você tem que orar e pedir a Deus. Amém? Porque senão você não vai ver livramento. O povo viu o livramento, viram Moisés fazendo todas as coisas porque eles clamaram antes. Então, você quer ver livramento na sua vida? Quer ver a poderosa mão de Deus agindo na sua vida? Clame. Porque só assim você vai conseguir finalmente chegar àquilo que Deus já preparou. O seu livramento. O seu libertador. Libertador entre aspas. Aquilo que vai livrar a sua dor. Que vai te colocar no caminho da vitória. Amém? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho.